Fala. Boa noite. Meu nome é Francisco Silva, tenho 31 anos, sou membro da ala São Paulo 5, Destaca São Paulo. O irmão Kawai pediu que eu falasse um pouco sobre minha experiência com a história da família e sobre o trabalho que eu tenho feito. Então, eu acho que aproximadamente um ano atrás, talvez, eu estava na aula da escola dominical e o irmão Kawai apresentou um treinamento, talvez parecido com o que vocês estão recebendo hoje, treinamento sobre a história da família e sobre Family Search. Então ele me mostrou de uma maneira assim tão simples, né, o que nós podemos fazer para a gente ter a nossa árvore, né, e trabalhar com os nossos antepassados. E a partir daquele momento eu comecei a pensar por que eu até agora não tinha concluído, não tinha começado o meu próprio trabalho, sendo que eu tinha todas as ferramentas, eu tinha computador em casa, eu tenho acesso à internet, eu mexo em tantos aplicativos que são tão mais difíceis que o Family Search. Por que eu próprio não tinha feito isso, o meu, né? E também nesse momento eu lembrei do meu avô, né, e dos meus avós, né, que eu tanto amo. O meu avô, ele foi o pioneiro na igreja, se batizou em 66 e ele é falecido hoje, né? Ele tinha um amor pela genealogia, pela história da família, mas infelizmente ele não conseguiu levar muito adiante esse trabalho, né? E talvez uma das coisas que mais me motivou a começar esse trabalho foi pensar o quão feliz ele vai ficar e ele tem ficado com o trabalho que eu tenho feito. Eu imagino ele quando estava próximo a falecer, ele estava convalescente na cama, numa cadeira de rodas, e ele falava que ele ia ser um missionário no futuro. E eu tenho certeza que ele é um missionário hoje. Então o que me incentiva a fazer o trabalho hoje é que eu sei que ele está fazendo o trabalho dele lá e eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Então eu comecei, o primeiro passo a fazer foi entrar no Family Search. Eu vi aquele leque, né, e eu vi aquelas lacunas que estavam lá naquele leque do Family Search. E eu comecei a trabalhar a partir daí. E comecei trabalhando e eu usava todos os domingos para fazer isso. Todos os domingos era minha atividade de domingo. E comecei a preencher as lacunas, né? E comecei a usar o material que eu tinha em casa mesmo. Eu tinha muitas coisas escritas em papel do meu avô e comecei a preencher e levar esses nomes para o Family Search. Eu inclusive cheguei a obter um nome de um convite de casamento que meu avô tinha recebido de uns parentes deles, um convite de casamento de talvez 1970 alguma coisa. Não, antes disso até. Então, selei esse casal, era bem antigo, acho que era 1940 alguma coisa. Então, selei esse casal, ali tinha um grupo prontinho, né? Os pais do noivo, pai da noiva, montei o grupo familiar, interliguei na minha árvore genealógica e foi indo. Eu tive a grande bênção de encontrar nomes, né, da minha família em pesquisa na internet também. Então, usei algumas horas para começar a pesquisar sobre os meus antepassados e eu cheguei numa outra parte da minha família, num trabalho muito completo já feito na internet, né, da minha família Fontoura. E o que eu fui descobrindo, né? E eu fui então colocando esses nomes tudo dentro da minha árvore familiar. E hoje eu tenho, né,
graças a esse trabalho, já um resultado que chega lá aproximadamente 200 anos depois de Cristo. Porque a partir do momento que eu fui juntando esse material e juntando o material que já existe no Family Search, ele foi conectando a outras árvores, né? E essas árvores me levaram até esse resultado muito lá para trás. Então o que aconteceu? Depois com esse trabalho é realmente um trabalho de amor, pelos meus antepassados, começou a ficar cada vez mais forte, e comecei a envolver também outras pessoas da minha família. Eu tenho um primo que tem a mesma idade que eu, que mora lá em Porto Alegre, então nós começamos a nos comunicar por vídeo, pela internet, e ele trabalha hoje com gerenciamento de projetos de informática. A gente começou a usar nosso conhecimento para fomentar isso dentro da nossa família. A gente é o gerente do projeto da árvore familiar da nossa família. Então a gente montou o escopo. Nosso escopo é ter a história da família completa do meu avô e da minha avó até 4 gerações. A gente está se baseando nisso. A gente reuniu todas as fotos que a gente tinha da família, envolveu outros primos meus, e nós começamos a colocar isso dentro da história da família. A gente pediu para nossa avó escrever biografias sobre pessoas que ela conhece de antepassados. A gente começou também a digitalizar e escrever isso dentro do Family Search. E começamos a envolver outras pessoas, né? Tem uma tia minha que é responsável agora por indexing, né? Então a gente solicitou um registro lá do Uruguai, que é onde nossa família, onde minha família Silva parou, né? do meu avô, e a gente está procurando lá nomes que possam contribuir. Tem outro, o meu pai, por exemplo, é responsável por procurar coisas na internet. Então ele está lá pesquisando coisas em páginas da Espanha, em Portugal. Então esse trabalho começou a envolver, né, a família inteira, e isso tem sido uma grande bênção para a nossa família. Para mim, o maior resultado disso tudo é que... O maior resultado disso tudo é que a minha ida ao templo se tornou mais significativa. E é maravilhoso o sentimento que eu tenho quando estou lá no templo, passando por um antepassado meu e vendo que aquele trabalho foi aprovado, que é o resultado final. E eu penso que esse trabalho é um trabalho agora para sempre, né? A gente lá quando eu e meu primo montamos esse projeto, né, e a gente colocou lá a data de início e data de fim. A data de fim é até a morte. Então eu sei que esse é um trabalho para sempre, né, para o futuro, e isso vai me abençoar. Minha ida ao templo tem me dado muito mais motivação para ir ao templo, e eu sei realmente que esse trabalho é um trabalho inspirado por Deus. Eu tenho sido muito abençoado por causa disso. Em nome de Jesus Cristo, amém.